Vamos lá, vamos estudar. O Espiritismo bem compreendido, olha bem, bem compreendido. As pessoas não se esforçam muitas vezes para compreender. Eu diria que o mundo está aí cheio de facilidades, as pessoas vão ali, bate o olho apenas, mas, sobretudo, bem sentido. Quando fala sentido, faz lembrar amor, o sentimento do amor. Portanto, nós estamos falando aqui de uma doutrina de amor cristão e, consequentemente, caridade. Bom, esse espiritismo leva ao homem de bem, tudo bem que nós estudamos nas últimas semanas, leva ele a se tornar, é um processo é um conjunto de atividades interdependentes, leva para se tornar aí bom espírito, um ótimo espírito. O ideal seria um extraordinário espírita, que é pensar grande. Agora, os mais oportunistas, guardem bem essa palavra, oportunistas, escreveram o perfil do homem do bem num papel, numa coluna, tudo bem? Lembra que nós estudamos aí anteriormente? Está lá todos aqueles detalhes, amar o próximo, ser indulgente. Escreveu e deu uma nota em frente. Pois a minha nota nessa área, justiça, por exemplo, nota 6, nota 7. E colocou isso no local visível, provocando uma autoanálise, que na realidade é um autoconhecimento. Quando se fala um ótimo espírita, então está fazendo a gente nos avaliar, buscar o autoconhecimento. Do grupo, quem fez isso, possivelmente, no máximo, um ou dois. E interessante, é um detalhe importante, se você gasta aí 15 minutos, que valerão por muitas vidas. Da mesma forma, tem um bom, né? Aquele rapazinho esperto, universitário, se apaixona por aquela moça que consome droga, fala, experimenta bem, experimenta, e o bichinho experimenta, bastou um passo, pum, um passo para cair, e um passo também para subir. 15 minutos você pegar, tá lá, né? Não. O homem de bem, o homem barra mulher de bem, todos, né? Pega ali e anota aquilo numa coluna e dê notas, para se avaliar. Então, como você vai saber se está melhorando? Hein? Lembra, nós já falamos várias vezes, o risco de colocar competência e inteligência na direção errada é muito grande. É muito pouco o custo perante o benefício. Mas os irmãos que não querem que nós progridamos farão de tudo para você não fazer essa avaliação. Farão de tudo para você não se autoconhecer. Porque fica mais fácil o trabalho deles. Muito mais fácil. Né? E, com certeza, eles sempre deitaram e rolaram na humanidade até o prezado momento. Nós estamos se aproximando da regeneração. Muitos espíritos aí, perdidinhos ainda, malfeitores, já estão percebendo que eles vão dançar. Não estou aqui acusando, vão dançar, vão cair, porque é brincar com as leis de Deus. Estão indo para o abismo. Então, serão exilados, aquilo tudo. Ah, mas nós somos cúmplices. Por quê? Por que existe traficante? Porque tem consumidores de drogas. Por que existe traficante? Porque tem consumidores de drogas. Por que tem obsessores? Porque tem gente que nutre pensamentos, sentimentos negativos. Então atrai, entra em sintonia. Mas vamos falar do espírito oportunista. Ele sabe que hoje ele tem que ser melhor do que ontem. Por isso ele tem que comparar. Ah, eu acho que eu melhorei do ano passado para cá, mas baseado em quê, irmão? Ah, eu acho. Ah, pô, século XXI, pessoa aí com uma determinada idade usar o verbo achar, cai na real, irmão. Como acordar? Tem que acordar, não tem sentido mais. E amanhã, melhor do que hoje. Olha, o oportunista está aproveitando a vida, está aproveitando essa misericórdia, essa dádiva, esta oportunidade, que a maior parte, desculpa usar o termo, não tem noção, não tem noção. E veja bem, esses oportunistas, de tempo em tempo, eles dão notas, procuram pesquisar entre os mais próximos. Em resumo, eles praticam a melhoria contínua como Santo Agostinho praticou. Santo Agostinho, já contamos a história dele. Se ele virou santo, qualquer um de nós podemos virar.
E, com isso, caminhar para se tornar, não vou usar o termo bom espírita, com o maior respeito, era século XIX, com o maior respeito a Allan Kardec. Eu gosto de ótimo, excelente, palavras muito mais enriquecedoras, positivas, né? Perfeito, na minha opinião, e com o maior respeito. Nós podemos muito mais. O mundo é dos esforçados. Eu acho que ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. A vida toda ela é galgada em meritocracia. Tem de merecer. Não vai cair do céu. Não vai. Ninguém vai almoçar de graça nesse restaurante chamado vida. E é muito comum as pessoas não se esforçam e vêm com aquela conversinha fiada, manjada. Eu não sei o que acontece comigo, as coisas não dão certo. Ah, quando eu ouço isso, eu me desculpo. O que você tem feito para dar certo a sua vida, irmão? Tem que ajudar, tem que perguntar. Então, desculpa, quantos por cento são bons espíritas dentre todos os espíritas? Eu vou trazer uma estimativa, não tem pesquisa sobre isso, não tem. Mas eu acredito que é um número inferior a 20%. Esse é um número que em suma, tem a ver aí com a natureza. Agora, esforçando para se tornar um bom espírita, deve ter um número maior. Mas não existem pesquisas. Eu estou estimando, porque geralmente é essa a realidade entre os latinos, entre nós brasileiros. Já num povo alemão, se o povo alemão abraçar o espiritismo, uma pena que lá 70% são ateus, mas se os alemães abraçassem, esse número seria diferente. São disciplinados. Segundo um professor meu lá da Unipaz, de Curitiba, olha a fala que eles falam lá nessa universidade. 98% das pessoas não sabem o que estão fazendo aqui na vida. Eu vou repetir, 98%, pesquisa da Unipaz, tem unidades internacionais, várias tem em Brasília, São Paulo, Curitiba. 98%, resultado de pesquisas acadêmicas, 98% não sabe o que estão fazendo aqui na vida. Não sabe. Não tem noção. Eu estou falando de adultos, eles entrevistaram adultos, não entrevistaram crianças, não. Como nós somos descendentes de latinos europeus, que tem lá o lado positivo, mas tem um lado que nos atrapalhou muito, que tem a tal da cultura da indisciplina. Portanto, não é um número muito representativo de espíritas que estão se esforçando para melhorar. Não são. Tem gente que acha o suficiente e para. É muito comum. Isso não é só no espiritismo, está no meio evangélico. Lembra? Eu sou de uma época que só tinham católicos não praticantes. Era comum, eu sou católico não praticante. Depois vieram evangélicos não praticantes, que para mim era uma novidade. É algo novo aqui, um movimento novo no Brasil. E com certeza deve ter aí um número aí de espíritas não praticantes. Temos que interromper, agora eu vou pegar na veia. Nós temos que interromper essas correntes familiares. É comum o filho, a filha, passar honrando característica dos pais. Em outras palavras, trazendo problemas que não são deles, são dos pais. Porque crianças absorvem, são esponjas, tanto as coisas positivas quanto negativas. O ideal é que você só pega as positivas, mas as pessoas trazem tudo. Então, nós somos reflexos dos nossos pais. Eu vou dar uma sugestão aqui, para a gente praticar aqui, em alguns segundos apenas. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, por alguns segundos. Fechem os olhos e procure imaginar os vossos pais como crianças. Imagina lá o seu pai com 5, 6 anos de idade, a tua mãe com 5, 6 anos de idade. Ninguém faz isso, mas a gente tem que imaginar. Eles estão absorvendo tudo que os nossos avós, os pais deles, os nossos avós, trouxeram para eles. Principalmente a cultura, as dores. Então, imagina, eles estão absorvendo. Portanto, praticar essa imaginação purifica as relações. E muitas vezes a gente guarda mágoas. Tem pessoas que são a cópia dos pais. É a cópia da mãe, é a cópia do pai. Quando essa pessoa vai se auto-identificar, porque ela veio aqui para ter uma vida. Ela prometeu na erraticidade.
Ela prometeu, na minha opinião, eu vou usar um termo pesado, é uma mentira das grossas. Você prometer na erraticidade que vai promover uma vida, chega aqui, você repete a vida dos seus pais. Oh, e aí com as dores, não tem sentido. Então é importante imaginar, respeitar que eles deram tudo que eles poderiam dar. Mas nós não temos que carregar as dores, as negatividades deles. Não tem. Por isso que fica essa lentidão de progresso no planeta Terra, quando eu digo aí a comunidade como um todo. Lógico que nós não podemos esperar a banda passar. A gente tem que fazer progressos nossos, individuais. Eles deram o que receberam, os nossos pais. Por favor, não devemos culpá-los jamais. Mas é muito importante desvencilhar de determinados hábitos que absorvemos. Em outras palavras, fica aqui uma pergunta: quando é que nós seremos nós por inteiro? Nós por inteiro. Por isso que é de muita importância investir em autoconhecimento. Até para falar, eu sou um bom espírito, eu sou um ótimo espírita. Senão você não faz isso, como você quer se posicionar? Não tem como. Autoconhecer-se é a melhor defesa, além do mais. Ó, isso é importante. Autoconhecer-se bem. Pô, você está aí junto com você. Se você não reservar um tempinho para isso, você está dormindo de botina, como é dito aqui no interior do estado de São Paulo. Autoconhecer-se é a melhor defesa contra os assédios espirituais, além do mais. Por quê? Você percebe que aquele sentimento, aquele pensamento não lhe pertence? Você pode dizer sim, é muito comum eu falar isso. Isto não me pertence em nome de Jesus. Eu falo várias vezes, até perceber que foi embora. E de repente vem com ideias de problema de saúde, as pessoas de repente assistem aí os programinhas aí da televisão. Tinha um programa que só trazia problemas de saúde, eu falei, aqui não entra mais em casa, não desliguei a televisão. E ali a pessoa fica encanada, atrai espíritos obsessores, ficam jogando ideia, a pessoa de repente começa a se imaginar o departamento, imaginando, eu estou com problema de saúde, começa a ir na farmácia, médico, vira aquela coisa toda, e de repente é um espírito zombeteiro. E eles adoram zombar com pessoas que não se autoconhecem. Ah, eu sou experiente, eu tenho, poxa, eu trabalhei ali, trabalhei aqui, aquela conversa furada, furada. Os zombeteiros gostam desse pessoal que eu sou experiente, mano, até 30 anos de praia, conversinha furada. Hamed, esse camarada é muito respeitável no plano espiritual. Um livrinho pequenininho chamado Além do Horizonte, faz lembrar uma música do Roberto Carlos, Além do Horizonte. Ele tem uma fala lá, presta bem atenção, olha, nós estamos falando aqui em autoconhecimento. Tá? Não adianta a gente ficar lendo ali aquele texto. O texto, Allan Kardec já fez muito, né? Era uma outra época, nós temos que complementar. Ele já, inclusive, já falou isso, né? Várias vezes. Ele pediu para complementar a obra dele. O auto não é prepotência nossa, é que a ciência evoluiu. Ele fala, em dúvidas, busque a ciência. Então, uma fala do Allan Kardec. O autoconhecimento, Hamed, psicólogo, está no plano espiritual, mandou esse texto. Olha bem, o autoconhecimento nos deixa mais sintonizados com sinais sutis do nosso mundo interno e externo. Olha bem, o autoconhecimento deixa você percebendo os sinais internos e externos, além de nos indicar os melhores caminhos para se relacionar com os outros de uma forma harmonizada, ajuda na relação, sem nos deixar à mercê das influências espirituais. Olha que contribuição. Ele insiste, se pegar o Hamed, ele insiste, investe em autoconhecimento. As pessoas não investem. Elas não investem, elas passam aí sob comando. Enfim, é uma massa de manobra. Eu uso esse termo, enfim. O termo certo é isso mesmo. É uma coisa assim. Mas todo mundo na mesma batida, cara. Você vai para qualquer lugar, é todo mundo igualzinho, não muda. Poucas pessoas tiram a cabeça para fora e falam, peraí, o que está rolando? Quando delegamos o controle nosso, de nós mesmos, a uma outra criatura, que pode ser um obsessor, seja ela quem for, talvez
renunciando ao nosso mais importante direito inato, renunciando a um direito que Deus nos deu. Sabe qual é? A liberdade. A imprensa, durante um bom tempo no planeta Terra, ditava essas regras. Agora, graças às mídias sociais, as pessoas estão mais espertas, vem coisas falsas, vem coisas verdadeiras, mas chega, né? Isso não só no Brasil, Estados Unidos, em todas as partes. Portanto, esse comando geral está deixando de ser. Por isso que a ausência do bem está desesperada, está jogando todas as cartas na mesa. Só não percebe quem não quer. Ok? E trazendo o Hamed novamente aqui, ele diz o seguinte: todos aqueles que se candidatam à espiritualização não podem viver acomodados nessa vida superficial, preocupados muito mais com as aparências, o que vão pensar de mim, do que com a sua realidade interior. Uma boa parte da população vive a vida dos outros. Se for ver bem, não precisava ter vida. Vive a vida dos outros. Preocupado que o vizinho, será? E se vestem de acordo com os outros, têm uma posição na sociedade, passam a vida se matando para poder falar eu tenho dinheiro, aquela coisa que você já sabe. Nós precisamos aquietar a mente, utilizar esse olho interior, a fim de se autoconhecer e nós expandirmos mais a nossa consciência, olhar mais para o eu interno, com avaliações, com esse texto maravilhoso que Allan Kardec trouxe, para a gente se posicionar. E tem um camarada da Croácia, ele é contemporâneo do Allan Kardec, ele nasceu na Croácia e desencarnou na Suíça, o tal do Rudolf Steiner. Ele, um filósofo educador, fundador da antroposofia, essa escola Waldorf, que todo mundo comenta, é um sistema fantástico, né, que o Estado deveria adotar. Mas, enfim, não vou entrar nessa área. Ele diz o seguinte, prestem bem atenção, aqui isso me ajudou muito esse texto, mas muito mais do que vocês imaginam na boa, e vão imaginar. Olha o que ele fala, o conhecimento verdadeiro de si mesmo, de si próprio. Guardem bem isso. O seu autoconhecimento, eu estou colocando minhas palavras, só é dado, porque é dado, ele fala que é dado, é fornecido. Quando você se desenvolve um grande interesse afetuoso para com os outros. Espera aí. Quer dizer, só vou me autoconhecer plenamente quando eu me dedicar com muito afeto para os outros. É para parar e pensar, estudar. Eu estudei essa frase e cheguei a uma conclusão. Pode ter outras interpretações. Portanto, nós só. Bom, primeiro é importante perceber que tem uma amarração aí muito inteligente. Pois somente quando nós desenvolvemos o amor puro para o inimigo, não inimigo, que é o amor puro é uma somatória de 100% de todas as virtudes, né? Todas as virtudes cristãs. Quando você se desenvolve aí, tudo bem, olha, chegou no amor puro, aquela frequência elevada, o que acontece? Você não tem mais influência da sociedade, porque você ama todos. Ninguém vai te ofender, você ama o inimigo, ama. Você não tem influência de obsessores, porque a tua frequência é elevada, eles não conseguem chegar perto da luz, como Santo Agostinho não tem obsessores, São Francisco de Assis. Não tem influência da família, você leva na boa. Consequentemente, você sem essas influências, porque você atingiu o amor puro, você se descobre quem é você. Porque hoje tem uma porcentagem aqui que está comigo que não é minha. São obsessores. Eu sou devedor. E se tirar, de repente, tiver um desequilíbrio aqui em mim. Não pode. Eu falo, deixa ele aí, fica aí até eu aprender, até eu evoluir. Portanto, eu não me conheço 100%. Eu não me conheço, porque eu ainda não consegui desenvolver esse amor puro. Estou na luta. Portanto, eu vou com o maior respeito a Allan Kardec, mas, por favor, quem sou eu, tá? Ele coloca lá, no início, entender o Espiritismo e sentir, ok? Tá? Entender, compreender e sentir. Bem no início, que o nosso amigo Blanquimar leu. Eu vou colocar aqui
vivenciar. Porque não basta eu entender e sentir. Eu tenho que vivenciar o Espiritismo. Aí sim, eu começo a compreender um pouquinho mais o que é ser homem do bem. E, consequentemente, caminhar para se tornar aí um ótimo espírita, que não é fácil. Olha, lá no item 25 do capítulo 18, eu vou repetir, item 25 do capítulo 18, no livro A Gênesis, está lá escrito: o Espiritismo não cria renovação social. A maturidade da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Você vai perceber que nós vamos sentir uma necessidade de renovar. Pelo poder moralizador do Espiritismo, por suas tendências progressistas, está lá, hein? Está escrito lá. Pela sua amplitude, pela generalidade das questões que ele abraça, o Espiritismo, ele é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar, a provocar um movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento de regeneração. Reforçando. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, não podia surgir antes. Se surgisse durante a Revolução Francesa, não ia pegar. Tá? Aquela época que 30 mil pessoas perderam a cabeça, esse termo, vai rolar cabeça, vem lá de Paris. Paris é uma cidade sangrenta. Dia do São Bartolomeu morreram numa noite 3 mil protestantes, os católicos, furiosos, e mais a guilhotina na época da Revolução Francesa. O resultado está aí. É uma cidade que, se vacilar, você vê sangue ainda no cantinho, porque não é uma cidade limpa, Paris, né? Eles precisam melhorar muito o padrão de limpeza. Não se compara com a Alemanha, com o maior respeito. Se tiver algum francês aí, eu sei que tem gente de fora, mas quem conhece, não sei se melhoraram o padrão de limpeza. Mas, enfim. Mas, olha, enfim, surgiu na hora o Espiritismo em que podia ser, não estou criticando, não, tudo isso aconteceu, tem a lei da ação e reação acontecendo, hein? E a Revolução Francesa trouxe um bocado de benefícios, esses 3 poderes, legislativo, judiciário, executivo, teve um bocado de coisas boas, né? Mas, infelizmente, como foi terrível, muito desnecessário, na minha opinião. O que estava certo, tá? Mas o Espiritismo não podia ter surgido naquele momento. Portanto, veio no momento certo, muito bem planejado por Jesus, Allan Kardec, que foi devidamente preparado. Ele foi Platão, não é pouco não, né? Então, pega aí as vidas, né? Esteve no meio religioso, na Igreja Católica, no 400, foi queimado na fogueira mesmo sendo sacerdote. E aí e tudo leva a crer que é o nosso Chico Xavier, enfim, tudo estão comprovando. E, enfim, nós temos que agradecer porque veio no momento certo. Tudo bem? Olha. Portanto, eu estou trazendo aqui que o Espiritismo ele contribuiu muito para trazer essas referências, essas âncoras, para a gente poder ver. Até então, nós não tínhamos uma referência com uma visão tão ampliada. No livro dos Médiuns, capítulo 3, os espíritos elevados ensinaram que existem 5 tipos de espíritas. 5 tipos. Primeiro, os espíritas, sem saberem, não têm conhecimento, não conhecem os princípios do espiritismo, mas vivenciam naturalmente. Tudo levando a crer, tá? Principalmente o caminho, a verdade e a vida de Jesus, porque o Espiritismo é o cristianismo, um pouquinho mais profundo, com alguns detalhes importantíssimos, né? E, em resumo, eles praticam o Evangelho de Jesus espíritas, que aprenderam isso possivelmente em outras épocas, lógico, né? Que vieram praticando naturalmente. Esse é um tipo. Segundo tipo de espíritas, os espíritas experimentadores, são aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, onde os fenômenos deixaram eles sensibilizados de ver uma pessoa, de repente, recebendo um espírito e se comunicando, né? O Chico Xavier ajudou muito trazendo parentes que já tinham mudado de plano, tinha ido para o plano espiritual, trouxe muitas informações, confirmando detalhes, enfim, um trabalho muito bonito. E aí surgiram esses espíritas que eles são apaixonados por fenômenos. Eles gostam, enfim,
eles são voltados para o fenômeno. E tem três. Terceiro tipo de espíritas. Espíritas imperfeitos. Imperfeitos. Conhece a moral cristã, mas não consegue vivenciar, não consegue praticar. Ficam somente na teoria. São os acadêmicos espíritas. Tem muitos, hein? Conhece profundamente, mas não consegue ainda praticar. Vão ter oportunidade, se eu for nessa vida e outras, através da dor, porque aumenta a responsabilidade. A partir do momento que eu tenho conhecimento teórico e não pratico, a coisa muda. Tudo bem até aí? Quarto tipo de espíritas cristãos. Cristãos são aqueles que não se contentam em apenas admirar a doutrina espírita, mas a praticam, levam a sério. São os verdadeiros espíritas. Praticam o amor e a caridade do jeito que o espiritismo coloca de uma forma brilhante, brilhante. Eles praticam com muita seriedade. Lembra que nós colocamos uma meta de fazer uma caridade por dia? Nós sugerimos, peçam que eles enviam. Não importa o tipo de caridade. Caridade é aquela mais fácil de doar quando uma pessoa pede algo no sinaleiro. É a mais fácil. Faça, esquece essa conversinha furada. Essa é fácil. Quero ver você perdoar. Sim, perdoar também é uma caridade que exige um pouco mais de esforço. Mas não se preocupam com isso. Comecem a praticar todo tipo de oportunidade de caridade que surgir. Um outro dia, que com certeza a gente vai se tornar aí essa quarta classe de espíritas praticantes. E o quinto, perigosíssimo, os espíritas exaltados, que eu costumo chamar de espíritas fanáticos. A gente sabe que tudo que é excesso é veneno. Tomar muita água, tem que tomar água nesse verão aí, está prometendo, tal. Tem que tomar água, mas se você tomar 11 litros de água com o estômago vazio, você morre, dá convulsão. Tem que tomar cuidado. Todo excesso é veneno, inclusive excesso de conhecimento, teoria e prática espírita gera desequilíbrio. Esse tipo de espírita exaltado está lá, está no livro dos médiuns, ele participa de tudo, mas é inconsistente. Num determinado momento de alguma adversidade, ele afina, ele foge, ele coloca tudo isso a perder. É um perfil, o fanático. Ele se desequilibra com muita facilidade. E quando a situação exige uma paciência, uma tolerância, ele se desequilibra. Ele acaba sendo arrastado pelos espíritos malfeitores. Olha, devido a 170 reencarnações, que é uma média que todos nós já tivemos, todos nós temos um pouquinho de professor, de médico, de advogado, de mentiroso, de hipócrita, de enganador, todos nós temos um pouquinho, tá? De alguma forma, todos nós temos consciência, sim, porque nós já fizemos de tudo um pouco em vidas anteriores. Temos consciência do que é do bem e do que não é do bem. Pois já passamos por muitas religiões cristãs. Quando chegamos ao Espiritismo, se for ver bem, deveria ser pela sabedoria, mas mesmo assim, geralmente não é. A gente chega através da dor. Ao resolver a dor, uma grande parte cai fora, que faz parte, eu não estou aqui querendo criar uma amarração fica, não. Seria um espírita falso, não. Tem que fazer o que o coração está batendo. Você vai ter outras oportunidades. Mas por mais que a doutrina simplifica e sensibiliza o cristianismo verdadeiro, tem pessoas que não estão no momento e a gente tem que respeitar. Por quê? O ser humano ele é inconstante. A inconstância é um vício da massa humana. Olha bem, a inconstância é um vício da massa humana. A ausência de continuidade, que eu chamo de inconstância, é considerada um dos grandes malefícios da humanidade. A psicologia bate muito na tecla. Tem gente que confunde com bipolaridade, não, mas não tem nada a ver. São pessoas inconstantes. Elas funcionam como uma dente de serra. Ora ela está com uma frequência elevada, ora para baixo, conforme alguma coisa externa acontece. Ela é dependente de algo externo, ela não tem um equilíbrio
Qualquer coisinha balança ela. É tipo caranguejo. Ela dá um passo para frente e volta para trás, um passo para frente e sai do lugar. Ah, mas eu sou espírita, aquela conversinha furada. Não dá para aguentar mais no século XXI essa conversa, mas a gente tem que respeitar. Não sabemos aí o aproveitamento ou não dessa pessoa em vidas anteriores. Em dado momento, ela está entusiasmada e, de repente, cai num desânimo danado. De repente, mas o que aconteceu? Com isso, ela vai perdendo credibilidade. Lembra a riqueza do status que nós comentamos em estudos anteriores? Que você conquista com respeito, credibilidade e admiração. Essa pessoa se torna inconfiável, não dá para confiar. Para se chegar a dar um passo em algum projeto, com certeza ocorreu uma ideia, ocorreu um plano de ação. Após plantar, aguardar e cuidar, no momento da colheita, ela fala, ai, não quero mais. Surge a inconstância. E a inconstância vence a persistência, batalhou, não quero mais. A persistência contínua, a persistência contínua é uma das características dos vencedores. A persistência contínua é uma das características dos vencedores. A maior parte do planeta Terra é inconstante. E aí, quantos projetos, quer ver? Quantos aqui de nós, eu vou fazer um curso de inglês e vou falar inglês de tal forma, eu ir no cinema, Netflix, nada de tradução. As pessoas desistem, estão inconstantes. Estou pegando um exemplo. Ah, eu vou na academia início do ano, preciso emagrecer. Mas para. E aí, com o Espiritismo, você acha que é diferente? Com o estudo profundo, com a prática do cristianismo? Não é. Então, esse texto, nós vamos trabalhar aqui, talvez em 2 ou talvez até em 3 encontros, porque nós vamos mergulhar nesse defeito que, de alguma forma, todos nós temos. A inconstância. E, geralmente, a inconstância tem a ver com pessoas que acabam, de alguma forma, vivendo sozinhas, tem uma relação. Tem uma relação. Alguns, não estou dizendo que sejam todos. Então, nós vamos trabalhar no próximo encontro isso, e aí, no final, nós vamos ter um entendimento mais profundo do que Allan Kardec quis dizer com esse termo, que eu prefiro chamar de um ótimo espírita, que é para onde a gente deve caminhar. Pensar grande, o bom espírita. O bom é muito morno. Tanto é que eu vou desejar para vocês, eu estou em cima do horário, uma extraordinária noite, uma extraordinária semana. Não vou desejar, não, uma boa noite nem uma boa semana, porque é muito morno. Então, eu desejo a todos uma extraordinária semana, com a graça de Deus, e é isso que Deus quer. Nós pensarmos grande em melhorar, nesse sentido, dentro do cristianismo, tomando cuidado com os excessos, do jeito que nós colocamos aqui. Eu desejo a todos, portanto, isto, e fiquem com Deus. Que assim seja.